No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, que o Espírito Santo abra o seu entendimento, abra os seus olhos espirituais para você poder enxergar quais são as suas necessidades maiores, quais são as suas prioridades ou qual é a sua prioridade maior. Que o Espírito Santo venha lhe dar discernimento espiritual para você saber como vai enfrentar os seus próprios problemas, que é a razão da descida do Espírito Santo. O Espírito de Deus não vem para que nós venhamos falar em línguas, para nos dar o privilégio de falar em línguas ou de profetizar. Também ele nos dá isso. É um complemento da sua presença em nós. Mas os dons do Espírito Santo não são menos ou mais importantes do que os frutos do Espírito Santo. Acima, melhor dizendo, dos dons estão os frutos. Antes de você fazer algo para Deus, primeiro você tem que ser de Deus. Então, muitas pessoas, na hora da busca do Espírito Santo, ficam fissuradas em querer falar em línguas, que é um dom do Espírito Santo. Mas, se você não fala em línguas, não significa dizer que você não foi batizada com o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo dá o dom de interpretação de línguas. É um dom. Assim como ele dá o dom de línguas, ele dá o dom de interpretação de línguas. Eu tenho o dom de falar em línguas estranhas, mas eu não tenho o dom de interpretação de línguas. Eu nunca interpretei línguas. Nunca. Mas nem por isso eu deixei de ser. Nunca. Mas nem por isso eu deixei de ser, ou ter a certeza, a convicção de que fui batizado com o Espírito Santo. Então, a gente tem que saber usar a cabeça, a inteligência, o intelecto, a razão. A gente tem que usar a cabeça ao invés de usar sentimentos, ao invés de ficar como piolho, ouvindo as coisas da cabeça dos outros. Não, não é isso. Você, minha amiga, meu amigo ouvinte, esquece o dom de línguas, esquece o dom de línguas e busque o próprio Espírito. Porque se você está buscando dom de línguas, é como se você estivesse buscando primeiro
primeiro a bênção e depois o abençoador. Você tem que buscar o abençoador, não é a bênção. Ou eu estou errado? Você vê que quantas pessoas foram abençoadas no passado, foram curadas, foram libertas disso, libertas daquilo, tiveram experiências de milagres maravilhosos e hoje estão aí na rua da amargura. Por quê? Porque essas pessoas priorizaram a bênção e não o abençoador. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna a própria bênção. Agora, nem sempre, quando a pessoa recebe a bênção de uma cura, de uma libertação, de uma vida melhor, de prosperidade, quer dizer que ela recebeu o abençoador. Não, você tem que priorizar o mais importante, que é o Espírito Santo. E para que você possa recebê-lo, você tem que entregar tudo. Toda a sua vida, todo o seu futuro, tudo o que você é, pretende ser, tudo nas mãos dele. Aí sim, você vai receber a plenitude do Espírito Santo e vai ser, então, a própria bênção, que é o que Deus quer fazer de você. Ele quer fazer do seu corpo a própria bênção. Ele quer fazer do seu corpo um instrumento nas mãos dele. Mas primeiro você tem que buscar o abençoador. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. É a mesma coisa. Por exemplo, olha só, presta atenção, hein? Presta bastante atenção. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa negar-se a si mesmo? Significa você negar os seus desejos, as suas concupiscências, negar o baile funk, negar as amizades que não são boas para você, negar o namorado, a namorada que não é boa para você. Você sabe que não é pessoa de Deus. Como é que você acha que vai servir para te ajudar? Você vai se atrapalhar. Então, muitas pessoas, muitos jovens, deixaram Jesus por causa do namorado. Hoje estão aí, mal casadas, famílias destruídas, vivendo o inferno. Por quê? Priorizaram o namorado, priorizaram a namorada e hoje estão vivendo o inferno. Depois ficam culpando Deus pela sua má sorte, digamos assim. Minha amiga, meu amigo, como é negar-se a si mesmo? É negar o seu eu. Oh, meu Deus, eu gostaria de me casar com esse rapaz, ou gostaria de me casar com essa jovem. Mas, primeiro eu quero fazer a tua vontade. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero deixar minha vida nas tuas mãos. Eu vou esperar até que o Senhor me dê um sinal de que aquilo realmente é da tua vontade. Então você vai fazer aquilo que é a vontade de Deus e não o que é a sua vontade. Eu vou dar um testemunho. Aliás, eu já falei isso já outras vezes, mas eu vou repetir isso porque para ajudar você a pensar. Uma vez eu peguei a Bíblia e peguei lá no versículo de João 15:7, que diz assim, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, Jesus falando, pedireis o que quiserdes, vos será feito. E eu, então, falei, Jesus, aqui está escrito, o Senhor prometeu, o Senhor disse, pedireis o que quiserdes, vos será feito. E então, baseado naquela palavra, eu pedi que a pessoa que eu vi na igreja pela primeira vez fosse a minha noiva, minha namorada, noiva e esposa. Então eu me entreguei àquele pedido. Depois que eu consegui, namorei, comecei a namorar, fiquei noivo dela, ia casar, tudo isso rapidinho, 3 meses, porque eu acreditei que era de Deus. Mas não era de Deus. Não era de Deus, primeiro, porque dentro de mim havia uma insignificante dúvida, pequenininha. E eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia, só eu sabia, mais ninguém. Aquela duvidazinha insignificante
dizia o seguinte: olha, não é a minha vontade. Você tem essa jovem porque você clamou pela sua fé, você está fazendo a sua vontade, não a minha vontade. Não é essa pessoa. Mas eu não tinha ainda maturidade espiritual e eu fui em frente, porque você sabe como é que é jovem, né? Jovem é igual um animal, ele vai com toda a força, ele fecha os olhos e vai em frente. Quando aconteceu um sinalzinho da parte dela para comigo, imediatamente foi o sinal que Deus me deu para acabar com aquilo. E eu acabei. Eu desfiz o noivado, o casamento, etc. E tinha até as coisas já preparadas, já prontas. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a gente quer fazer a nossa vontade, já não é a vontade de Deus. Ou é a sua vontade, ou é a vontade dele. Então você tem que priorizar a vontade de Deus. A vontade de Deus. Porque Ele é o seu Senhor, se é que Ele é o seu Senhor. Quando Jesus é o nosso Senhor, a primeira vontade é dele. Ora, eu fiz isso. Eu desmanchei para entregar-me a outra pessoa que realmente era a vontade de Deus e fui feliz. Quer dizer, mas eu abri mão da minha vontade naquela altura, porque eu não enxergava que não era a vontade de Deus. Eu não enxergava. Eu achava que era a vontade de Deus, mas não era a vontade de Deus. Então você tem que saber distinguir o que é a vontade sua e o que é a vontade de Deus. Às vezes a nossa vontade é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente fica cego, completamente cego, e vai em frente. E quer impor aquela vontade. Até usa a fé para que aquela vontade seja feita. E às vezes a pessoa usa a fé para impor a sua vontade e depois se arrebenta e depois fica reclamando. Poxa, mas eu fiz de acordo com a fé, com Deus. Era a vontade de Deus. Não, não era a vontade de Deus, era a sua vontade. Veja que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina: seja feita a tua vontade. A tua vontade. Primeira coisa. Segunda coisa, Jesus diz assim: negue-se a si mesmo, depois ele vem, tome a sua cruz. Que significa tomar a cruz? Doutra feita, Jesus falou assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Depois, todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é a cruz de Jesus que nós temos que carregar? Primeiro você tem que montar a cruz. Você tem que montar a cruz. Como é que é a cruz? A cruz tem a haste vertical, que é o pé da cruz, e os braços da cruz. Não é verdade? A cruz é formada pelo pé, que é a haste vertical, e os braços, que são as hastes horizontais. Muito bem. Mas não existe cruz a começar pelos braços. Os braços da cruz são a segunda parte da cruz. A primeira parte, a parte mais importante da cruz é o quê? É o pé, não é verdade? É a parte vertical. Essa parte vertical é o relacionamento entre você e Deus. Deus e você. Por exemplo, agora você está buscando o Espírito Santo. Isso é prioridade. Essa é a parte principal da cruz. É você e Deus, Deus e você. Não tem ninguém no meio. É você e Deus, Deus e você. Essa é a principal parte da cruz. Esse é o reino de Deus. Porque quando você constrói, você que tem que construir essa parte da cruz, na sua busca, na sua entrega, como você está fazendo no jejum de Daniel, então você está formando um relacionamento com Deus. Você aqui embaixo e Deus lá em cima. Então está havendo essa união. A haste vertical da cruz é a fé, é o caminho
do altar, que aproxima você de Deus. Então, essa é a parte principal, que é o que você está cuidando agora. Quando você prioriza isso, a parte vertical, quando você constrói isso, por exemplo, quando a gente recebe o Espírito Santo, essa parte fica construída. Está pronta, está feita. Não tem mais o que ficar preocupado. Está feita a parte principal da cruz, que é o seu relacionamento com Deus, que é o seu casamento com Deus, que é a sua aliança com Deus, é o seu compromisso com Deus. Muito bem. A partir do momento que você foi batizada com o Espírito Santo, nasceu do Espírito Santo, nasceu de Deus, então você vai construir o quê? Aliança com o seu parceiro, com a sua parceira, seu casamento. Então, da mesma forma como você se entregou para o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus se entregou para você. Então, houve um casamento, houve uma aliança, não é? Houve uma aliança, um casamento, uma parceria. Aí vem a parte horizontal da cruz. É você e o seu marido e a sua esposa. Não são seus filhos, não é a sua família, não são entes queridos, o papai nem a mamãe. É você e a sua esposa ou o seu marido. Então você formaliza, ou melhor, você constrói a sua cruz, relacionamento. Não são entes queridos, o papai nem a mamãe. É você e a sua esposa ou o seu marido. Então você formaliza, ou melhor, você constrói a sua cruz, relacionamento entre você e a sua esposa ou o seu marido. Mas, ô bispo, eu sou solteira. Como é que eu vou fazer isso? Então você vai construir a sua vida de casado. Você vai buscar, depois que você construiu o relacionamento com Deus. Aí sim você vai procurar a pessoa de Deus para formalizar aquela cruz. Agora, presta atenção, presta bastante atenção. Os braços da cruz têm que ser do mesmo material que foi construído o quê? O pé da cruz. Qual foi o material usado no pé da cruz? O sacrifício. Você entregou a sua vida para a pessoa que você crê, que você tem fé, a pessoa que vai dirigir a sua vida, conduzir a sua vida. Então você entregou a sua vida, você sacrificou a sua vida, você deu a sua vida para alguém invisível, mas que você tem certeza absoluta que existe e que se torna abençoador da sua vida. Então, esse é o compromisso que você assumiu com Deus, é a construção, é o material que você construiu o seu relacionamento com Deus. Então, da mesma forma tem que ser o material, a mesma madeira, digamos assim, na construção entre você e o seu marido e a sua esposa. Você vai buscar, você que é solteira, você vai buscar uma jovem que seja da mesma fé, pessoa que se entregou para Jesus, que sacrificou a sua vida por Jesus, que deu a sua vida para Jesus. E tem que mostrar com fatos, com atos, com atitudes, com comportamento, com caráter, que realmente aquela pessoa é de Deus. Então, você encontrou uma outra pessoa que é correta, que é verdadeira, que não anda com mentira, que é incapaz de falar uma mentira. Você já começa a ver que a pessoa tem um outro caráter. Uma pessoa que honra os seus compromissos, uma pessoa responsável, uma pessoa que marca a hora com você e naquela hora ele está lá.
Então, é uma pessoa que honra os seus compromissos financeiros, suas obrigações profissionais. Quer dizer, pessoa de caráter, pessoa que tem caráter de Deus. Então, você encontrou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que tem o mesmo material que você usou para construir a sua cruz. Quer dizer, a sua parte vertical, o pé da cruz, o seu relacionamento com Deus. Então, da mesma forma como você fez para encontrar Jesus, que você sacrificou a sua vida por ele, você encontra outra pessoa que também sacrificou a sua vida por Jesus. Que a prioridade dela ou dele seja o Senhor Jesus. Ele tem que ser o primeiro na vida dessa pessoa. Então você encontrou essa pessoa e viu com fatos. Você viu de fato. Você teve sensibilidade de ver, de tocar, de experimentar que aquela criatura que você está namorando, que você está noivando, que você quer se casar, realmente é de Deus. É de Deus mesmo, com caráter igual ao seu, o caráter cristão. É batizado com o Espírito Santo, é batizada com o Espírito Santo. Aí sim, você formou a sua cruz. Você achou a pessoa certa, a pessoa ideal. Claro, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu estou falando aqui em termos normais. Não é aquela pessoa, por exemplo, você encontrou aquela criatura, aquele rapaz não, aquele senhor tem 50 anos, cheio do Espírito Santo, e você tem 20 anos. Você tem 20 anos. Ele tem 50 anos. Você é cheio do Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo. Tem o mesmo material que você construiu o pé da cruz. Tá bom, é esse aí, essa pessoa que é de Deus para mim. Não, não é. É incompatível para você. Porque essa pessoa tem 50 anos, 30 anos mais velha do que você. Quando essa pessoa tiver 70 anos, você vai estar com 40 anos. 30 anos de diferença. Quando essa pessoa tiver 80 anos, você vai estar com 50 anos. Então você vai fazendo as contas, você vai vendo que essa enorme diferença de idade vai influir nesse casamento. E vice-versa. Ela tem 50 anos, você tem 20 anos. Como é que vai dar certo isso? Não dá. Então tem que haver uma compatibilidade, um ajuste, equilíbrio. Então você vai buscar uma pessoa que seja de Deus, mas que esteja dentro de um equilíbrio. Porque você não vai fazer um casamento assim aleatório, só porque aquela pessoa tem um Espírito Santo, eu vou me casar com ela que vai dar certo. Não, não necessariamente. Não necessariamente. A jovem que eu fiquei noiva e ia me casar, ela tinha o Espírito Santo. Ela era de Deus. Mas não era pessoa para mim. Eu não era pessoa para ela. Não é que ela fosse melhor ou pior do que eu, não se encaixava. Então a gente tem que saber, minha amiga, meu amigo, na construção da nossa cruz, na construção do nosso casamento, na nossa fé, a gente tem que avaliar, tem que pesar. Lembra que nós falamos algumas semanas atrás que Jesus disse que quando o homem vai construir uma torre, primeiro ele senta, calcula, vê os custos para ver se realmente ele tem condições para começar e terminar a construção daquela torre. Se para que não venha começar a construção da torre, chega no meio do caminho e ele tem que parar porque não tem mais recursos. Então, a fé inteligente faz raciocinar, faz usar a cabeça. Não custa nada você usar um pouquinho a razão, a cabeça. Não custa nada você desprezar um pouquinho os sentimentos, os desejos do seu coração. Não custa nada. Porque isso vai influenciar, isso vai ditar o que vai ser a sua vida no futuro. Então você tem que usar a cabeça. Você tem que usar a cabeça. Ontem nós falamos dos pensamentos, não foi? Você tem que pensar, eu falei ontem, você tem que pensar de acordo com os pensamentos de Deus. Essa é a realidade. Ora,
Veja só, no blog de hoje eu falo sobre a chamada de Josué. Quando Deus falou para Josué, Josué, o meu servo Moisés está morto. Não adianta você ficar chorando pela morte do seu amigo. Não adianta você ficar aí deitado, sentado, pensando na morte da bezerra, ou pensando no leite derramado. Não adianta, meu caro. Vamos partir para frente. Levanta-te imediatamente. Tenha disposição agora. Rapaz, sai daí. Levante-se. E não fique chorando a morte de alguém, porque a vida continua. Essa é a realidade. É dura, mas a vida continua. Minha mãe morreu, mas a vida continua. Eu não posso ficar chorando a morte da minha mãe, do meu pai. Eu não posso ficar olhando para trás. Eu não posso ficar pensando na morte da bezerra, no leite que se derramou. Eu tenho que ir para frente. Eu tenho que arremeter para frente. Foi assim que Deus chamou a atenção de Josué, que estava parado, sentado, chorando a morte de Moisés. Mas ele já tinha sido, Josué já tinha sido ungido pelo próprio Moisés para substituí-lo. Ele não podia ser fraco, ele não podia ser débil, ele não podia ficar dando ouvidos aos sentimentos. Ele tinha que mandar em frente, que ele tinha que tomar posse da terra prometida. E você também tem que tomar posse da sua terra prometida. Você tem que tomar posse da sua salvação. Você não pode ficar esperando e contando com sentimentos. Você tem que raciocinar, você tem que pensar, você tem que unir a sua fé com o seu pensamento, com o pensamento que você bebeu, o pensamento de Deus. Você tem que pensar com o pensamento de Deus. Moisés, meu servo está morto, disse o Senhor para Josué. Não adianta você ficar sentado aí parado. Você, por exemplo, você foi fracassada no casamento, você foi fracassado num relacionamento e você quer construir um novo relacionamento. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso. Pela lei brasileira, você pode casar outra vez. Mas cuide, use a sua cabeça, a sua fé racional, a sua fé inteligente, para não fazer a mesma besteira que você fez da primeira vez. Porque olha quanta dor, quanto sofrimento você passou por causa dessa besteira que você fez no primeiro casamento. É ou não é? Diga a verdade. Não foi uma besteira? Foi. Bispo, poxa, bota besteira nisso. Pois é, essa besteira lhe custou caro. Então, aprenda. Não faça mais a mesma besteira. Então, procure, sente, verifique se a pessoa que você está namorando, ou está noiva ou noivo, se aquela pessoa é compatível com você, não apenas na parte espiritual, não do mesmo material que você teve na construção da sua parte vertical da cruz. Não basta que seja a pessoa batizada com o Espírito Santo apenas. Não, ela tem que ser compatível com você. A não ser que você fique cego por isso. A não ser que você vá ser uma Maria chuteira. Vai querer casar com o sujeito, você tem 20 anos e quer casar com o sujeito que tem 70, que vai viver mais 20 anos no máximo, e quando ele tiver 90 anos, gagá, você estará na flor da idade. E eu pergunto, o que vai dar nisso? Salvo essas Marias chuteiras que aí que fazem isso para ganhar dinheiro. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos usar a razão. A fé não tem nada com sentimento. A religião, sim. A religião trabalha com a fé sentimento. Mas a fé bíblica trabalha com o pensamento de Deus. Você trabalha com o pensamento de Deus. Você trabalha de acordo com a palavra de Deus. Ó Deus, é isso que o Senhor quer de mim? Se é isso, o Senhor me dá certeza, me dá sinais para que eu vá em frente. Se não é, também o Senhor me mostre que não é. E Deus mostra. Quando você faz a oração sincera, quando você faz a súplica correta, então, segundo a vontade dele, ele vai te orientar. Ele não vai deixar você fazer besteira.
como foi no meu caso. Então, minha amiga, eu tinha orado, ó Deus, eu quero essa moça, mas seja feita a tua vontade. Mas, no fundo, eu estava pensando mais na minha própria vontade, na minha própria cobiça. Mas, quando aquela mínima dúvida manteve-se dentro de mim, então eu não vou em frente. Deus me deu um sinal que não era aquela pessoa, e eu tomei a decisão. Nós desfizemos o noivado. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, o que eu estou falando para você, eu falei para as minhas filhas, eu falo para os meus filhos, eu falo para eles. Eu quero melhor para você. Eu quero que você seja a glória de Deus deste mundo. Eu quero que você seja tão ou mais abençoado do que eu. Eu quero que Deus use você muito mais do que Ele me usou, tem me usado. Mas para isso, você tem que estar dentro da palavra dele, do pensamento dele. Deus falou para Josué, Josué, ser forte e corajoso. Eu tive que ser forte e corajoso para tomar a decisão e desfazer meu noivado. Já tinha comprado muitas coisas. A casa estava praticamente pronta. Mas eu tive que ser forte e dizer não. Eu não vou em frente porque não é a vontade de Deus. Eu não fiquei ouvindo a voz dos outros. Eu iria prejudicar a minha vida, iria prejudicar a vida dela. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, é para isso que o Espírito Santo vem. Ele vem para formar em nós o caráter de Deus, para fazer de nós pessoas humildes, ao ponto de reconhecer os nossos erros, reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, e colocar a vontade dele em primeiro lugar. Porque se Jesus é Senhor, e você e eu e nós somos servos, nós não temos que fazer a nossa vontade. Nós temos que fazer a vontade dele. Se é que ele é nosso Senhor. Se ele não é nosso Senhor, sim, aí nós fazemos a nossa vontade. Mas como ele é o nosso Senhor, como nós cremos, então nós fazemos e queremos fazer a vontade dele e nos agrada fazer a vontade dele. Nos agrada fazer a vontade dele. É ou não é? Então, minha amiga, sempre que você tomar uma decisão ou for tomar uma decisão, coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. Isso é a cruz que você tem que carregar, que nós temos que carregar. Essa é a cruz que nós temos que levar. A vontade dele em primeiro lugar, porque a vontade dele sempre é melhor para nós. Não é que ele seja egoísta, ele quer o melhor para nós, mas o melhor para nós é segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade. Tá bom? Então você vai receber o Espírito Santo agora para isso, para ser servo humilde e fazer a vontade exclusivamente dele, buscar fazer só a vontade dele. Tá bom? Você está disposto a isso? Você está disposto a dar a sua vida e fazer a vontade dele para o resto da sua vida? Então, você vai receber o Espírito Santo agora. Vamos falar com Deus. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Bendito seja o teu nome, Jesus. Eu te louvo e agradeço pelo teu Espírito. O Espírito que nos conforta, que nos consola. O Espírito que nos guia, nos dá sabedoria. O Espírito que nos inspira.
o Espírito que abre os nossos olhos espirituais, o Espírito que nos dá discernimento para saber qual é a tua boa e agradável vontade para nós. Meu Pai querido e amado, todos nós almejamos o teu Espírito para sabermos como te servir melhor. Eu quero te servir, Espírito Santo. Eu quero te servir, meu Senhor Jesus. Mas o Senhor há de convir que eu não poderia te servir sem ter o teu Espírito. É impossível servir ao Senhor sem saber a vontade do nosso Senhor. Então, nesse momento, neste exato instante, há pessoas que estão aí com os joelhos dobrados, com os cotovelos sobre o tampo do vaso sanitário, estão fazendo do seu banheiro um altar. E estão aí se humilhando, buscando, clamando, suplicando, desejando, almejando o teu Espírito, Senhor Jesus, para que elas venham saber o que é a tua vontade, para então executá-la, fazê-la. Ó, meu amado Deus, é para isso que o teu Espírito foi nos dado, para que nós pudéssemos falar a língua dos homens e dizer para os homens que não entendem línguas estranhas, dizer para eles que o Senhor está vivo. E dizer não apenas com palavras, mas com a própria vida. Porque se eu tenho o teu Espírito, meu Pai, então quando eu falo, esse Espírito confirma com o espírito das outras pessoas que eu estive contigo, que eu estou contigo. Porque essa é a finalidade do teu Espírito em nós, meu Pai. Fazer-nos testemunhas vivas tuas aqui neste mundo. E o que isso vai fazer acontecer? As pessoas vão descobrir que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai me ressuscitar e vai ressuscitá-las também. Da mesma forma. Porque é o Espírito do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Aleluia. Ó, meu Pai querido e amado, quando nós recebemos o teu Espírito, a opinião alheia não nos interessa. A opinião dos outros não nos interessa. A mídia não nos interessa. A gente fica livre. Livre das críticas dos outros. As críticas dos outros não nos atingem. Por quê? Porque o teu Espírito está em nós. Então ficamos fortes, robustos, resistentes a todas as investidas do mal. É a armadura que o Senhor coloca em nós, de forma que ficamos inabaláveis diante dos problemas, das vicissitudes, dos aborrecimentos cotidianos, etc, etc, etc. Ó Espírito Santo, Espírito do Altíssimo, em o nome do Senhor Jesus, desce sobre essa criatura. Sim, ó Jesus, o Senhor quem batiza com o Espírito Santo, eu peço que o Senhor sopre o teu hálito, o teu fôlego sobre essa criatura agora. Faça com que ela venha ser inundada das virtudes do Senhor, para que ela saiba qual seja a tua boa e agradável vontade, para que ela venha executá-la e então glorificar o teu nome.
Que o teu Espírito venha, meu Pai, agora. Ó, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu não sei se você já colocou tudo aos pés de Jesus, mas se há algum pecado não confessado, se há alguma coisa errada que você tem guardado no mais fundo do seu coração, fale com Deus agora, resolva esse problema aí onde você está. Se você tem alguma mágoa de alguém, ore por esse alguém. Perdoe esse alguém. Se você não quer se perdoar pelo que você fez, saiba que se Jesus perdoa, por que você não perdoa também? Então você pode perdoar os outros e a si mesmo. Então neste momento, você vai falar com Deus, vai rasgar a sua alma e tirar tudo que está aí dentro que incomoda você. Não importa o que você fez de errado até aqui. Não importa se você matou, roubou, se prostituiu. Não importa quão suja, quão sujo você foi até aqui. Mas nesse momento, a partir do instante que você entrega a sua vida e confessa os seus pecados, Jesus perdoa você e te aceita como você é. Não importa se você é homossexual, lésbica, não importa o que você fez ou deixou de fazer. Há perdão para todos. Há perdão para todos os que na sinceridade invocam o Senhor Jesus. Pois Davi disse, o rei Davi disse, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, se corromperam. Mas confessei os meus pecados, o Senhor me perdoou e eu fiquei livre. Então seja livre agora. Seja livre das acusações do diabo, porque se o Senhor Jesus perdoa você, quem é o diabo para lhe acusar? Quem são os homens para lhe acusar? Você está livre. Se você é perdoado, você é livre. É como o próprio Davi disse, que bem-aventurado, feliz, o homem, a mulher, a pessoa a quem o Senhor perdoa as iniquidades. Então, faça desses momentos agora o seu encontro pessoal, porque o Senhor Jesus está tanto aí quanto está aqui,